Aqui quem fala é o Arthur. E hoje, gente, a gente vai falar sobre alguns jogos que marcaram muito a minha infância, gente. Jogos como Sonic Dash, Subway Surfers, Zumbi Tsunami, jogos como Angry Birds. Pra vocês podem ser Flappy Bird, porque eu nunca joguei Flappy Bird. Talking Tom, que também marcou muito minha infância. Bom, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esses jogos que marcaram muito, mas muito mesmo a minha infância e também a infância de vocês. Muitos de vocês também devem ter marcado a infância de alguns de vocês também. E hoje eu não vim falar, eu não vim, falar, esse foi o melhor jogo do mundo, não. Não, eu vim falar um pouco da minha opinião sobre esse jogo, um pouquinho sobre ele, não tanto, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, quando ele for lançado e tal, e falar os jogos que marcaram muito minha infância. Como vocês podem ver aí os jogos que eu falei pra vocês. Mas agora, sem enrolação, eu vou falar pra vocês jogos que marcaram muita minha infância e que talvez marcou a infância de vocês também. O primeiro deles é o Subway Surfers. De plataforma e o e-runner. Um dos jogos de corrida que é um jogo em que você basicamente o Jake tá lá pichando um trem, como vocês podem ver aí, e aí o guarda começa a correr atrás dele. E aí o guarda começa a correr atrás dele e como o guarda começa a correr atrás dele, o Jake tem que ficar correndo o guarda. E aí no meio do mapa tem algumas moedas, você tem que desviar dos trilhos, desviar dos obstáculos. E você tem que tomar cuidado para não bater, porque se você bater, o policial te pega. E o que é impressionante é que depois, naquela época, ele foi lançado em 2012, na época em que foi lançado em 2012, e esse jogo ficou muito famoso, lançado primeiro para o iPad e o iPhone, que muito depois foi lançado também para o Android. E esse jogo era muito famoso, tendo os personagens principais Jake, Crash, Trick, Spike, que mais? Altani e outros personagens lá. E tinha personagens lá. E o impressionante é que depois veio o auditor, que é uma coisa que faz com que o Jake viaje pelo mundo inteiro, basicamente. E aí o guarda muda de estilo, eles também mudam. E depois dessa atualização de 2012, veio outra atualização e o jogo foi atualizando, adicionando algumas coisas novas, como por exemplo, um menu novo, adicionando também skins novas, adicionando também as chaves para você reviver no jogo. E era o que fazia ser muito bom o jogo. E foi tendo várias atualizações até chegar de hoje em dia. Tanto que lá para 2024 teve a atualização do Subway Surfers clássico, voltando. E como vocês podem ver, né, o mapa era assim, você tinha que pegar moedas, você ia, desviava dos trilhos, o guarda perseguia você. Você podia usar a prancha, né? Mas depois que veio outra atualização, você adicionou outras pranchas também que tinham poder. E esse jogo me marcou muito a minha infância, gente. Pra quem não sabe, esse jogo, gente, marcou muito, mas muito mesmo a minha infância. Pra quem não sabe, esse jogo marcou muito, mas muito, muito mesmo minha infância. Vocês terem noção.
Esse jogo ficou muito famoso e ele é famoso até hoje. Só que o outro jogo que eu gostaria de falar aqui, que marcou muita infância e foi lançado lá pra... Eu não sei, eu acho que foi lançado ou em 2012 pra, né, tentar, tipo... Era tipo uma cópia de Subway Surfers, mas que ficou famoso também. Que foi lançado entre, eu acho que ou 2012, ou final de 2012, ou 2013, por aí. E o jogo que me marcou muito foi Um jogo que me marcou muito foi Sonic Dash! Um dos jogos que tentou meio que copiar o Sonic. Não, copiar o Subway Surfers, mas que ficou muito famoso também, por ser um jogo de celular. Era uma plataforma runner também, que ficou famoso, ficou muito, mas muito famoso. Também, só que ao invés de ser o Subway Surfers, que você corre do guarda e tal, era uma coisa diferente. Além de ter copiou um pouco, mas tinha um pouco de diferença. Por exemplo, o que ele foi lançado também para vários celulares, como também o iPhone, Android, iPad. Mas o impressionante é que esse jogo era um jogo que foi lançado entre 2012 e 2013, como eu falei, e que ficou muito famoso. É um jogo basicamente que era para celular e que era um jogo em que você passava em vários níveis, você podia ir para vários níveis. Tinha especiais no meio do jogo, tipo aquele negócio lá com interrogação, que era tipo uma caixinha meio azulada. Você pegava algumas especiais. Você derrotava alguns bosses como o Eggman. No início era só o Eggman, mas depois lançou o Zezzy também para divulgar o jogo Sonic Lost World. Tendo vários personagens principais do Sonic, como Sonic moderno, que é o que tem no jogo, né? Basicamente todo o jogo do Sonic. Amy, Knuckles, Tails, Silver, Shadow, alguns personagens principais do jogo. Mas depois, quando o Sonic fez 30 anos, esse jogo teve uma atualização impressionante que impressionou muito os fãs. Que foi atualização de 30 anos do aniversário. Não, foi basicamente a atualização que chegou o Zezzy para divulgar o Sonic Lost World. Lançando também algumas fases novas, né? E sendo muito, mas muito legal para divulgar o Sonic Lost World, que foi lançado pro Nintendo Wii U. E também foi lançado para alguns consoles que eu não lembro qual que são, mas sendo muito divertido. Eu já joguei esse jogo no computador do Sonic Lost World. E teve essa atualização que foi, mas muito impressionante. Mas teve uma outra atualização que também impressionou muitos fãs que gostam dos jogos clássicos do Sonic. Foi a atualização do Sonic clássico. Porque isso, como as pessoas gostam muito do Sonic clássico, e o Sonic teve 1,1 bilhão de downloads, eles trouxeram, como o Sonic fez 25 anos de aniversário, trouxeram o Sonic clássico para o Sonic Dash, fazendo com que o Sonic clássico aparecesse no jogo e trouxesse também a Green Hill Zone do Sonic clássico, o que fez muitos fãs ficarem felizes, já que muitos fãs gostam do Sonic clássico. E também foi muito divertida essa atualização, já joguei nessa época, era muito divertido, esse jogo era muito divertido, fazendo com que de noite, que foi também muito legal. Mas também teve outra atualização muito legal também, que foi a atualização que trouxe os personagens do Angry Birds, que foi o Red, o Chuck e o Bomba do Angry Birds Epic. Trouxeram ele para o Sonic Dash.
O impressionante desse jogo é que eles trouxeram basicamente deixaram nessa atualização, eles deixaram as fases de dia, como trouxeram, o que legal, que trouxeram as fases de dia e de noite pro jogo, o que deixou o jogo muito, mas muito divertido. Trouxeram jogos, fazendo com que trouxessem o Red para o jogo, o Red, o Bomba e o Chuck para o jogo, o que era uma coisa que muito impressionante, que muitos fãs gostavam e que fez com que as fases ficassem de dia, de noite e de tardinha, quando está escurecendo. Então, gente, esse jogo também marcou muita infância, mas também teve uma atualização que muitos fãs também gostavam, que foi a atualização do Pac-Man, basicamente pro Sonic Dash. Eles trouxeram o Pac-Man pro Sonic Dash, gente, o que foi muito legal. 2 jogos muito legais que marcaram a infância de várias coisas. Só que agora o Pac-Man está no mundo do Sonic e o Sonic está no mundo do Pac-Man. E trouxe também um novo boss, que é o boss do Pac-Man, que é um boss lá do desenho. Trouxe o Pac-Man do desenho animado, o que foi uma coisa que muitos fãs gostavam. Além de trazer o Pac-Man, não foi só o Pac-Man. Além de trazer o Pac-Man e o boss, trouxe a amiga do Pac-Man, não sei se é esposa ou namorada, mas trouxe lá uma menina que é igual o Pac-Man, só que é menina, né? E essa atualização marcou muitas pessoas. Mas não foi só o Sonic Dash que marcou minha infância. Tem um outro jogo que também marcou muito minha infância, que deve ter marcado a infância de vocês também. O jogo que eu tô falando não é o Zubi vezes Plants, que vocês gostam muito, mas sim o Zubi de Tsunami, um jogo runner, só que ao invés de ser igual a mecânica dos outros jogos como Subway Surfers e Sonic Dash, era um jogo 2D runner que você corre infinitamente. Tinha vários especiais como os Zubis, né, ficar de ouro, ninja, tinha o especial deles virarem monstro. Tinha vários especiais que eles tinham pets também, que faziam o jogo ser muito, mas muito divertido. Você poderia dar umas raspadinhas lá. O jogo era muito bom. Era basicamente, você começava com 2 ou 4 zumbis, ou e você tinha que comer várias pessoas pelo caminho. E você tinha que matar esses zumbis. Se você batesse alguma coisa, você poderia morrer. Mas quanto mais você vai no jogo e vai avançando, mais você vai avançando, vai liberando fases. Você pode liberar especiais, liberando também várias coisas como personagens, skins especiais, né? Tinha alguns poderes, como o poder de reviver. Tinha poderes da nave, né? Que era a nave alienígena que trazia mais zumbis. Tinha o pet que te ajudava. Tinha alguns pets que faziam tudo virar ouro. Tinha alguns pets que são muito, mas muito maneiros. Que é um jogo que marcou também muito minha infância. Eu jogava esse jogo no tablet, que era fazer esse jogo ser muito bom. Esse jogo foi feito pela Mob Game. Esse jogo era basicamente isso aí, gente. Era um jogo 2D que você poderia fazer várias coisas nele. Era um jogo que várias pessoas começaram a fazer gameplay pro YouTube. Jogos que eram muito... um jogo muito divertido, que você poderia fazer ressurgir vários zumbis pra poder... liberar vários mapas, como assim, vários mapas, vários especiais. Por perto, destruía também bombas, mas tinha também o mas tinha esse também, que era tipo aqueles jogadores de futebol americano, que fazia com que você destruísse tudo pela sua frente. E tinha esse negócio aí também que fazia você liberar
coisas como moedas especiais. E você conseguia esses cérebros aí e tinha essa mas tem outro jogo também que marcou muito minha infância, que foi outro jogo que era uma segunda versão do Sonic Dash. Sonic Dash, que era um desenho mais super legal. O Sonic Boom era uma série, né, que ficou que era muito legal no Cartoon Network, mas muitas pessoas odeiam o Sonic Boom, que fez que a empresa fracassasse, mas foi lançado também com uma segunda versão, que você podia jogar com Knuckles, Sonic, Tails, e cada um deles tinha um especial. Tipo, a Amy tinha o martelo, como sempre. O Sonic, a velocidade, né? Podia fazer um negócio. Tinha Shadow, tinha Ice Sticks. Era basicamente um jogo muito divertido. Tinha o boss do Eggman também, que você derrotava. E também você poderia, tipo, ir no céu lá e fazer umas coisas. Tanto que foi lançado um jogo pro PS4, que é do Sonic Boom também. Mas pena que esse jogo foi esquecido. Mas o jogo era muito divertido. E tem ele até hoje, mas a SEGA decidiu esquecer esse jogo. Mas marcou muito minha infância, porque um dia eu fui na casa do meu amigo e a gente jogou esse jogo. Nossa, velho, foi muita nostalgia jogar esse jogo. Eu joguei no tablet dele, foi uma coisa muito divertida. A gente foi pro quarto dele e ficou jogando esse jogo. Foi uma coisa que me marcou muito. Eu jogo esse jogo até hoje, só que muito, mas quando eu baixo o modo PK pra jogar e tal, ou às vezes sem modo PK. Era mais muito divertido, gente. Esse jogo marcou muito, mas muita infância e deve ter marcado também a infância de outros aqui. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Mas o jogo que merece ganhar mesmo é o que merece ganhar mesmo, que merece ganhar, o ganhador que mais marcou minha infância, que eu gostava muito de jogar, joga até hoje, é o Sonic Dash, gente. Não tem como, o Sonic Dash marcou muita minha infância. Eu jogo esse jogo até hoje. Eu consigo até jogar, eu jogo a versão antiga, eu jogo a versão nova, eu jogo a versão nova com mod APK, eu jogo a versão antiga com mod APK. Gente, não tem como. Esse jogo marcou muita infância. E como esse jogo marcou muita infância, fiquem agora com a gameplay. Vou mostrar que esse jogo é muito bom. Depois eu vou ensinar pra vocês como que baixa o mod APK da versão antiga. Mas, gente, uma coisa que me deixa um pouco triste nesse jogo é porque, assim, não é mais aquela coisa da versão antiga. Por exemplo, não tem mais não fica mais de noite o cenário, por exemplo. O cenário não fica mais de noite. É uma coisa que me deixa um pouco triste. Tem coisas que mudaram muito, que me deixam um pouco triste também, porque tem muitas coisas que mudaram. Tipo, hoje em dia o menu mudou, tem fases novas, coisas assim que o estilo do Sonic mudou, tendo outros personagens adicionados. Eu gosto desse jogo, eu tenho um sentimento muito bom por ele. Mas, gente, definitivamente, hoje em dia os jogos não são mais os mesmos de antigamente. Antigamente os jogos eram simples. Antigamente, você vê, os jogos simples eram a melhor coisa que tinha. Os jogos simples, você vê que os jogos simples eram uma coisa que marcou muito a infância de nós. Mas hoje em dia é uma coisa que, assim, por exemplo, se você for ver hoje os badniks não é mais a mesma coisa. Porque os badniks hoje em dia
Se você for no Sonic Dash, os Badniks hoje em dia é bebê. Você tem noção, bebê mesmo. Aí, tem personagens aí. Hoje em dia é muito fácil de você conseguir os personagens. Já não é mais aquela coisa. Depois, ó, eu vou contar pra vocês a minha história. Eu vou contar pra vocês a minha história do que aconteceu mesmo comigo. Bom, eu era uma criança normal e tinha ido num sítio. Só que aí do nada eu vi uma família lá que tava no sítio. E esse sítio era legal, que tinha até uma lagoa lá embaixo, que às vezes eu pescava e tal. Mas eu tava vendo, tinha uma menina lá, e do nada eu tava vendo ela jogando. Eu vi ela jogando Sonic. E aquilo ali me deixou encantado, gente. Não tinha como não gostar daquele jogo. E ela deixou, a mãe dela perguntou se eu queria jogar. E eu fui lá e joguei. Esse jogo, eu amei esse jogo. Eu joguei esse jogo. Quando eu joguei pela primeira vez, eu falei, nossa, mas que jogo bom demais. Amei esse jogo. Esse jogo, basicamente, eu achei aquilo muito, mas muito bom. Mas depois de um tempo, né, eu não vi mais aquela família e tal, eu fiquei por um tempo sem jogar o Sonic Dash, porque naquela época eu não tinha celular e eu era pequeno. Naquela época não tinha celular. Só que, né, basicamente eu usava o celular da minha mãe pra jogar, mas assim, eu não jogava com muita frequência no celular dela. Mas, o que era, assim, esse jogo me marcou tanto que só anos depois, quando eu fui morar aqui, eu não vou falar que cidade, porque eu não posso, mas aqui no lugar onde eu moro, só anos depois que eu fui morar aqui, onde eu moro atualmente, que eu ganhei um tablet, depois de eu ficar orando, eu ganhei um tablet. E nesse tablet eu jogava Sonic 4 Episódio 2, que também marcou, eu esqueci de falar, mas o Sonic 4 Episódio 2 também marcou muito, mas muito minha infância. E o Sonic 4 Episódio 1 não, porque eu nunca consegui jogar o Sonic 4 Episódio 1 na minha vida. Só agora, atualmente, que eu consegui baixar por APK. Mas, então, gente, basicamente... que mudou bastante, deixou muito triste, foi que a única fase que ficava de noite era a zona do templo, o resto ficava tudo de dia. Me deixou um pouco triste, porque